Olá, diversos players, sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Diego e vocês estão no Diversos. Nosso universo de entretenimento e diversão. As heroínas e os heróis integrantes da família Diversos, obrigado pela presença constante. E aos recém-chegados, valeu por se juntarem a nós. E hoje eu trago a vocês o início de Kunitsugami, Path of the Goddess. Um jogo diferente. A bem da verdade, eu joguei um pouco dele, ele lançou recentemente no Game Pass. Foi publicado pela Capcom. Eu acho que vocês vão gostar. Ele é bem diferentão a proposta, então venham com a mente aberta, certo? Então deixa o like se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nada do que vem por aí. Me sigam nas redes sociais, confiram os links de afiliados e as listas que eu preparei para vocês. Os links para tudo isso eu vou deixar aqui na descrição. E aí, preparados? Confortáveis? Então preparem suas máscaras folclóricas, peguem seus talismãs de proteção e vamos jogar! Certo, começando aqui com as configurações básicas do jogo, né? Então o idioma está em português, a dublagem é só inglês ou japonês. Vou deixar as legendas ativadas e o dispositivo de saída para televisão. Eu acho que é o mais comum, né? Televisão. Mas se você tiver um bom fone de ouvido, eu recomendo. O jogo é bem musical e vale muito a pena. Eu vou priorizar a performance, né? Deixar ele mais liso aí, redondinho, rodando sem travar. Porque gráfico já é bonito por si só, tá, pessoal? Então é isso, vamos lá. Aqui o brilho, o preto, tudo isso aqui é pro HDR, né? Eu não costumo mexer em nada, tá? A não ser que o jogo seja muito escuro. Aí eu mexo. Aqui você tem que dizer sua idade, né? Ixi, olha, agora vocês vão saber quantos anos eu tenho, hein? Vamos lá. Tenho 36, pessoal. Bem, pelo menos eu nunca disse que era jovem, né? Muito pelo contrário. Aqui tem um termo, né? Eu aconselharia vocês a lerem ele. Eu li, mas eu vou ser bem sincero, bem leitura dinâmica, tá? Primeira vez que eu joguei, eu dei uma lida rápida. Mas basicamente aqui é o que todos os outros contratos pedem, né? Então eu só vou dar um aceitar aqui, porque se você rejeitar, você não joga também. Mas não tem nada demais ali. Pelo menos eu, com o meu jurídico falho, eu não vi nada demais. O menu extra foi adicionado ao menu principal. Você recebeu o seguinte item: roupa de Okami. Esse Sou é o nosso personagem, tá? As roupas podem ser mudadas no menu extra. Vou mostrar isso pra vocês. Roupa de Okami e Yoshiro. Yoshiro é a donzela que dança. As roupas podem ser mudadas no menu extra, beleza. Arma de Okami, lâmina trovejante. Trilha sonora. Trilha sonora, bem bonita as músicas desse jogo. Deixa eu já mostrar pra vocês aqui. Os personagens aparecem assim pra gente, né? Então esse aqui é o personagem que é o normal. E esse é com do jogo Amaterasu, o Okami, né? O jogo é da Capcom também. Eu tava jogando com esse personagem aqui. Mas aí vocês já vão ver a roupa. Eu vou deixar a clássica mesmo. Essa aqui é a Yoshiro. Essa roupa clássica aí. A roupa de Waka. Eu não sei de onde é essa roupa. Talvez seja do Okami também, do jogo. Mas eu não cheguei tão longe assim. E aqui é a espada que a gente usa. E tem essa espada aqui, que é a lâmina trovejante. Eu vou deixar essa aqui, mas é só para mostrar para vocês que tem essas opções, tá? E dá para alterar a trilha sonora. Eu não vou mexer com a trilha sonora, porque senão a gente vai dar direitos autorais e aí todo o trabalho vai por água abaixo. Na maioria das vezes, né? Tem vezes que não, que o dono da música permite a gente usar no YouTube, mas isso aí é papo para outro vídeo. Caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre o YouTube aí, o pouco que eu sei. Então vamos lá? Começando aqui. This is a new tale of the goddess. The raging torrent of this world is unending.
The villages, like a breath drawn in, like a silk thread pulled taut, live their pitiful lives not knowing when they will be cut. Yet, if I believe in the great mountain goddess and devote myself unto her, the villagers shall have peace and prosperity once more. Isso aí, a gente começa aqui, pessoal. Eu vou dar uma ajeitada nos loadings para eles não serem muito atrapalharem o desenvolvimento do jogo, tá? Tem loading esse jogo. Aqui a gente aumenta e diminui a câmera, é um tutorial, tá, pessoal? Quando eu joguei a primeira vez, eu achei que ia ser tipo um Onimusha, mas não é bem por aí. E é um joguinho bem viciante, viu? É o que eu falei, vem com a mente aberta para vocês aproveitarem, né? Pra vocês curtirem aí. Mas é bem legal, viu? Fiquei impressionado, assim, com a proposta do jogo em si. Como vocês perceberam, ele é baseado aí no folclore japonês, mas eu vou deixar como oriental, porque aí o erro não é tão grande, né? Não acaba incomodando ninguém a minha falha, né? Mas, salvo engano, folclore japonês aí. Mas é bem bonito, viu? Eu fiquei impressionado. Espero que vocês gostem. Conta aí com comentários de vocês para saber se estou no caminho certo, beleza? Aqui a gente pode esquivar pelo analógico, geralmente nesse aqui você aperta o analógico, mas não é o caso aqui. Aliás, geralmente você direciona com o analógico, né? Nesse caso você tem que apertar o analógico. Nunca tinha jogado um jogo que exigia isso para fazer esquiva. Mas, beleza. Subir para o filme aí. Esse jogo tá no Game Pass, tá? Ele lançou aí ainda no mês que a gente tá. A gente tá no mês 8 no momento da gravação desse vídeo, tá, pessoal? Você veio do futuro aí, 2024. Aí tá lá no Game Pass. Eu falei, vou dar uma chance, né? Vamos lá, tá? Eu já pago a assinatura mesmo. E fiquei impressionado, viu? Valeu muito a pena. Esses são os personagens que nos apoiam.
Viram que não tem barra de sangue, né? Mas ela vai aparecer, podem ficar tranquilos. Nesse primeiro momento não tem mesmo. Por ser um tutorial e tá apresentando, né? Então tem golpe forte, golpe fraco, né? Como a gente viu lá logo no início. E aí é combo normal de hack and slash, né? Aí pra corte. Você vai intercalando à medida que você vai ganhando confiança, né? Ele mostra o nome das criaturas, tá? Como no tutorial, acho que não vai aparecer agora, mas depois mais pra frente vai aparecer. Então é mais uma forma de a gente entender um pouquinho mais sobre a cultura, né? Tão rica aí do Oriente. Eu falo no Oriente no geral, não só pelo cuidado para não falar nenhuma besteira, sabe, gente? Mas é que é o Oriente no geral, né? O folclore deles é muito rico. A gente fala Oriente e pensa só nos lugares que a gente mais comuns, né? Japão, Coreia. O Oriente é bem grande, né? Bem rico. Mas é isso, eu não vou aumentar a fala a respeito disso, porque aí eu vou estar saindo da minha área de conhecimento geral. Não é muito, já diga-se de passagem. Bem, o que eu entendi do jogo no período que eu joguei é que teve esse templo. Bem, tivemos aí um belíssimo resumo, então eu não vou nem precisar falar nada do que eu entendi.
Mas em resumo, a gente vai descer até o pé da montanha e depois vai subir ao cume para poder finalizar aí e fazer o ritual de purificação completo. Tá, veja os tutoriais no menu de pausa. Então a gente pode rever o que a gente já viu, né? A gente estava aqui, né? Aqui é o cume. E aí a gente tem que descer tudo isso. Coisa pra caramba. Até aqui. Bem, aqui é um vídeo de apresentação, então se vocês quiserem ver esse jogo na íntegra aí, deixa nos comentários para eu me organizar e eu trago para vocês. Vamos lá, Garganta Miyoko. Foi o primeiro vilarejo do Monte Kafuku a ser tocado pela luz da manhã, mas agora a maculação transformou a Garganta Miyoko em uma terra onde os raios de sol não brilham. Salve os 4 aldeões e traga de volta a luz que foi capturada pela maculação. Então essa aqui é a nossa primeira parada, né? Olha aí, eu tenho que falar pro Rafa para ele aprender a tatuar assim, ó. Sem dor nem nada. Você faz o ritual ali e já ganha uma tatuagem gigantesca. Expurgue a maculação para receber cristais que auxiliarão na sua jornada. Aproxime-se de objetos afetados pela maculação e segure B para expurgá-la. O que eu mais gosto em jogar videogame assim é a capacidade de absorver novas culturas, sabe, gente? Aprender coisas novas. Não é aprender coisas novas da forma difícil, que é você estudar, você levar anos ali para se aperfeiçoar nas coisas, né? Curando-se com provisões. Su e os aldeões podem ser curados completamente com uma provisão. Cure Su pressionando X enquanto defende. Cure os aldeões pressionando X na tela de funções. Que a gente vai entender mais pra frente, tá? Mas é legal porque cria-se uma narrativa para ensinar, né? De certa forma. Claro que não é real, né? É uma história, é uma narrativa. Mas dá para aprender bastante coisa nas entrelinhas, né? Esses são os aldeões, né? Vocês viram na historinha. Funções de aldeões. Aldeões que foram expurgados da maculação podem receber funções. Para lutar com os coléricos. Nossa, eu ia falar clérigos. Você deve usar cristais para designar funções. Aproxime-se de um aldeão e pressione B para abrir a tela de funções. Tá, esses são os aldeões que a gente libera, né, como eu estava falando, e aí a gente pode dar trabalho para eles. No caso aqui a gente só tem lenhador, né? E o lenhador, armados com machados, os lenhadores são excelentes em ataques de curto alcance contra coléricos terrestres. Seus ataques são ligeiros, mas têm alcance limitado. Eu ainda não entendi o que são os animais, né? No caso aqui tartaruga e eu acho que é uma garça. Mas eu acredito que tem a ver com o registro do aldeão, né? No caso aqui a gente tem esse, que tem o mesmo desenho de lá, e esse outro aqui que tem a tartaruga. Então eu acho que eles estão aptos a serem lenhadores. Não sei se é isso, tá, gente? Se alguém já jogou e sabe, deixa aí nos comentários, mas eu acredito que seja isso. Então a gente escolheria um aldeão aqui e daria uma profissão para ele. No caso só tem lenhador no momento. Então, vamos lá. Todos os dois vão ser lenhadores. E aí, beleza. Comandos de aldeões. Instrua os aldeões a defender um local posicionando-os através da tela Comandos. Pressione RB para abrir a tela de comandos. Bem, no começo eu fiquei um pouco apreensivo com tanto tutorial, tá? Mas é bem intuitivo, tá, gente? Então eu apertei RB aqui para abrir essa tela. Eu vou mover o cursor com o esquerdo, com o direito eu movo a câmera. E com o A eu defino onde eu quero que ele vá. O RB e o LB eu mudo para o aldeão que eu quero direcionar. E o B eu fecho a tela. Aí é prática, né? Você vai usando e vai
deixando fixo no cérebro. Ciclo de dia e noite. Os coléricos que nascem na maculação atacam à noite. Use a luz do dia para designar funções aos aldeões e preparar-se para a batalha. Acompanhe o passar do tempo com a bacia de água no canto inferior esquerdo da tela. Aí tem ali a baciazinha de dia, né? Aí tem o número 1, que eu acredito que seja a contagem dos dias. E aí durante esse período você pode fazer os preparativos, porque esse jogo ele é um jogo de estratégia, né? Tá lá como jogo de aventura na descrição dele, mas ele obviamente é um jogo não só de aventura, também de estratégia. Então a gente vai libertando o lugar, ó. Pega essa criatura aqui, a gente expurga ela, ganha essas bolinhas rosas, e com as bolinhas rosas a gente consegue atribuir atividades para os personagens. Esse negócio aqui, que é um baú, a gente só consegue liberar um pouco mais pra frente com uma profissão que a gente não tem ainda, tá? É a profissão de ladrão, gatuno, alguma coisa assim. Traçando o caminho espiritual. Leve Yoshiro aos portais Tori para expurgar a maculação que se espalhou pelo vilarejo. Para isso, você deve usar os cristais coletados para traçar um caminho espiritual para ela seguir. Segure B na ponta do caminho espiritual em frente aos pés de Yoshiro para estendê-lo. Você precisa dessas bolinhas rosas, tá, gente? A parte boa de eu já ter jogado é que eu não tô cru aqui, então dá pra explicar coisas que eu não entendi muito bem quando eu joguei a primeira vez. Então aqui eu seguro bolinha na frente dela e marco. Olha lá, consumindo, tá vendo? Aonde ela tá, a sombra dela tá, olha lá, controlando Yoshiro. Quando o caminho espiritual for traçado, Yoshiro andará por ele até chegar à imagem espiritual no seu fim. As cores da imagem espiritual têm significado. Azul significa que Yoshiro chegará ao fim em tempo de purificar o portão Turi antes do anoitecer. O branco significa que o caminho espiritual não chegou até o Turi, ou que Yoshiro não alcançará o Turi até o anoitecer. Ela também pode ser comandada a aguardar ou continuar andando com o B. Aproxime-se de Yoshiro e pressione B para fazê-la parar ou andar. Então aqui nada mais é do que a gente traça o caminho, aqui é onde acaba, aqui, quando ela chegar aqui vai anoitecer. E se eu quiser que ela pare no meio do caminho, é só eu apertar o botão aqui, ó. Aí ela para. Aí o sinal lá na frente sumiu, ó. Se eu mandar ela andar de novo, aparece lá na frente. Então vamos dar mais uma explorada aqui. Coletar mais desses orbes rosas, né? Eu esqueci o nome deles agora. Vou falar que é orbe rosa, que vocês já sabem o que é, né? Mas acabou de dizer o nome. Ó, limite de cristais e provisões. É um cristal. Há um limite de cristais e provisões que você pode ter ao mesmo tempo. Você pode exceder esses limites em uma fase, mas todos os cristais e provisões acima desse limite serão perdidos após o fim da fase. Use seus recursos antes que desapareçam. Ou seja, dá para passar o limite, né? O limite ali das provisões é 5. Eu posso ter 6, 7, 12, 20, 40. A gente conseguiu um item aqui, ó. Mas, expurgando uma área maculada. Recompensas podem ser obtidas nos pequenos santuários ao expurgar toda a maculação da área. Só que quando a gente trocar de tela, o que tiver a mais vai se perder. Então não adianta querer ficar acumulando, entendeu? Bom sair daqui com um limite, pelo menos. Aí você nem perde e nem vai ganhar. Fica lá no máximo possível. No portal, o portal que abriu tá marcado no mapa. Esse negócio laranjinha no mapa. Eu tô falando isso, gente. Podem falar, puxa, vai aparecer nos tutoriais. Mas é que às vezes passa, eu acho que é muito mais fácil você aprender com alguém que já fez falando do que você lendo os tutoriais. Embora seja muito rico o tutorial, tá? Recompensa de expurgação. Aumenta um pouco a vida máxima de Soul. Peixe saltitante. Certo. Então a gente vai equipar, porque a gente não tem nada equipado, né? Esse númerozinho que tá aparecendo aí é a posição em que o item fica, se eu não me engano, tá, gente? Peixe saltitante. Aumenta um pouco a vida máxima de Su.
A gente pode ter 2, né? Faz diferença onde você vai colocar. A gente vai colocar nesse espaço aqui. E aí dá tipo uma habilidadezinha a mais para o nosso personagem, né? Acelerando o tempo. Você pode acelerar o tempo durante o dia segurando L, B e Y. Tire vantagem disso para se preparar eficientemente para a batalha. Eu só uso isso quando eu tenho certeza que não tem mais nada que eu possa fazer, tá, gente? Então, só adiantar o tempo. Ela foi até ali porque eu não tinha mais cristais para doar. Aí o portal aqui vai abrir, né? E aí os inimigos vão vir daqui. Aí você monta a sua estratégia. Por exemplo, ó, eu prefiro já pegar eles, nesse primeiro momento, aqui do portal. Então eu vou colocar um aqui, vou colocar o outro aldeão aqui, o outro aqui e o outro aqui. O único personagem que você consegue mover livremente é o seu. O Soul, esse aqui. Aí a criatura aparece o nome dela, esse é um Ngaki. Ataque de dança, dança oca. Não sei se a pronúncia tá certa, se não tiver me perdoem, tá, gente? Ao realizar um ataque de dança oca, o padrão e a área de ataque mudarão dependendo do combo de X para Y. É aquilo que eu falei. Y, ele é um ataque de pequena área. X e Y ataca para cima, que é efetivo para coléricos voadores. X e Y, ele ataca em uma grande área na sua frente. Eu vou mostrar tudo isso na prática, tá? X e Y ataca múltiplas vezes enquanto avança. Aí você vai fazendo aí o que for mais conveniente para você. X e Y. X, Y. E o último que é o X e Y. Ele sai batendo em tudo. Se você rela essa parte roxa do chão aí, ó, ele vai falar: miasma tóxico dos portais Turi. Quando a noite cai e os coléricos aparecem, um miasma tóxico surgirá diante dos portões Turi. O contato com esse miasma causará dano, então tenha cuidado para não se aproximar demais. E quando os monstros saem do portal, eles saem vermelho, tá vendo? Enquanto eles estão vermelhos, não adianta querer atacá-los porque eles não estão andando nesse período. Dá para alterar a função dos personagens se você estiver perto deles, ó. Dá para curar eles também. Vou mostrar na prática. Para curar, você vai apertar o B nele e vai usar uma provisão apertando o X. No caso, eu não vou curar agora porque eles não estão fracos o suficiente para serem curados. Lembrando que a gente só alcança os aldeões próximos do personagem principal, tá? Então só esses dois aqui que estão em verde eu consigo alcançar, certo? Ali do lado direito, lá embaixo, no lista, você tem todas as profissões e a quantidade de aldeão que está no mapa, tá? É bem eficiente quando você tem mais de 4 aldeões ao mesmo tempo, né? Eu cheguei numa tela que eu fiquei com 12 desses aí para gerenciar. Só que a tela é muito maior, vem outros inimigos e tal. Eu acho que essa é a parte que faz a gente viciar um pouco nesse jogo. Ele é muito dinâmico. Período de invencibilidade dos coléricos. Os coléricos que acabaram de emergir dos portais Turi estão envoltos por uma maculação especial que os torna imunes a ataques por um período de tempo. É aquilo que eu mencionei, não adianta atacar eles enquanto eles estão vermelhos, porque não vai surtir efeito. Aqui, como tá bem tranquilo, eu só tô usando um tipo de golpe, que é o golpe de Y, né? Vai falar de triângulo. De Y, é o mais forte, né? Mas aí você joga da forma que vocês acharem melhor, né? Se gosta de dar golpe, ó. Vai fazer os combos aí, são combos bem bonitos. Até onde eu joguei não tem combos novos, então você fica proficiente nesses combos só. Até onde eu fui, né? Não foi muita coisa, tá, gente? Mas eu acho que nesse início aqui de jogo vai dar pra vocês verem bastante coisa, entender como funciona o jogo. Daí já saber se vai querer jogar ou não, né? Lembrando que tá no Game Pass, mas eu vou deixar um link aqui, caso vocês queiram comprar. Pela Amazon. Eu tô adotando esse posicionamento agora, então as coisas que eu geralmente
uso ou gosto, eu vejo um link do afiliado, eu já trago para vocês terem a possibilidade de adquirir também, né? E aí vocês adquirindo qualquer produto por esse link, seja o que eu indiquei ou seja qualquer outro, vocês ajudam o canal, né? Eu ganho uma comissão da Amazon, não agrega valor à compra de vocês, tá? Vocês não vão pagar nada mais por isso. E a Amazon me dá uma comissão. Não é muito assim, mas já ajuda bastante. No momento eu não ganhei nada, mas eu tenho certeza que vai ser muito útil aí quando começar a virar. E vocês bem sabem que por enquanto eu não ganho nada do YouTube, né? Então eu mantenho o canal com a minha força, a minha própria força de vontade. E eu tenho um emprego regular também. Por isso que eu não sou dedicado 100% ao canal, tá, gente? Eu tento fazer da melhor forma possível, no tempo que eu tenho. Gostaria sim de ser dedicado 100%. Eu acho que a qualidade das coisas aqui seriam muito melhores. Mas a gente precisa ser realista, né? Tem boleto para pagar, tem coisas que a gente precisa resolver ao longo da vida, assim, né? Por assim dizer. Então é isso. Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço demais. Os links eu vou sempre deixar na descrição. E aí é só acessar e comprar. Seja o produto que eu indiquei ou qualquer outro. Enquanto tiver no meu link, eu ganho uma comissão pelo produto que vocês comprarem, tá? Aqui eu vou passar um pouquinho o tempo. Vou testar esse portal novo. A abertura desse portal, né? Purificação dele. Purificando os portais Turi. Agora que o Shiro chegou ao portal Turi, o ritual de purificação pode começar. Purifique o Turi para livrar a vila da maculação. Segure B para purificar o portal Turi. Ó, ela chegou aqui, aí agora é só vir aqui, segurar o bolinha. Obtido rolo de Emaki, Kunitsu Tsumi. Ganhamos aí Muzubi. 5 Muzubis. Purificado Garganta Miyoko. Aí tem seria os níveis, né? A gente conseguiu 1 de 3. Então, para conseguir os outros, tem que derrotar 50 coléricos usando os aldeões e designar 2 funções diferentes ou mais aos aldeões. Eu não me pegaria tanto a essas coisas de primeira, tá, gente? Porque, por exemplo, aqui você precisaria de 2 máscaras. Nós, na verdade, só temos uma. Então não teria como ter feito de primeira, tá? Mas isso quer dizer que tem que ir e voltar algumas vezes para resolver todas as coisas do jogo. Certo? O que é bem legal, tá? Diga-se de passagem. Recompensas de missão. Aldeões poderão cumprimentar Soul. Ganha reverência. Bases. Os locais purificados podem ser usados como bases para você se preparar para sua próxima batalha. Então beleza, aqui é a nossa base agora, né? A gente passou por aqui enquanto jogava. Aqui eles não atacam durante a noite, tá, gente? O dia passa, normal.
Uma coisa que eu achei muito interessante até agora é que não tive diálogos entre os personagens, né? Então tudo é através da dança e os textos aqui, mas diálogo entre os personagens até o momento eu não vi nenhum. Então vamos lá, equipando guardas Tsuba. Guardas Tsuba são guardas de espadas sagradas que contêm poderes únicos. Pressione RT para liberar o poder espiritual da Tsuba que você tiver equipado e realizar um golpe especial. Você pode anexar ou alterar a guarda Tsuba equipada conversando com Yoshiro em uma base selecionando o menu Tsuba. Então a gente tem um espaço aqui, né? Esses dois estão trancados. Então vamos equipar aí o que a gente ganhou. Esvaziando o medidor de resistência. Alguns coléricos possuem um medidor de resistência. Você pode atordoar esses inimigos se usar certos ataques para esvaziar completamente o medidor. Os ataques capazes de drenar o medidor de resistência são marcados com este símbolo. Aí está o símbolo ali. No caso, essa habilidade é capaz de fazer isso. O símbolo está ali embaixo, né? Guarda Tsuba chama de Suzaku. Realiza 2 ataques terrestres consecutivos, embora não seja muito poderoso. Esse golpe é fácil e o tempo de recarga é curto. Esgota o medidor de resistência do inimigo. Isso aqui é bem interessante pra gente, né? Nas tendas, fale com Yoshiro em uma base para se preparar para a próxima batalha e equipar guardas Tsuba e talismãs Mazu. Aprimorar funções de aldeões, ver rolos de Emaki ou salvar o jogo. Rolos de Emaki. São aqueles rolinhos que ficam do lado dela ali que a gente ganhou um agora. Você pode visualizar os rolos de Emaki obtidos conversando com Yoshiro em uma base selecionando a galeria de Emaki. A gente já vai fazer isso agora, tá? Então vamos lá, vamos por partes aqui. Aqui, a galeria de Emaki. Então essa aqui foi a que a gente recebeu agora, né? Aqui eu acho que só apaga o nome, né? Mas é esse o quadro. Bem bonito, né? Eu não entendo nada de arte, tá, gente? Se eu acho uma coisa bonita, eu falo que é bonito. Se eu acho que é feio, eu falo que é feio. Porque falar pra vocês, é que tem a técnica XY, eu não faço a mínima ideia do que é isso, tá? Então aqui são os aprimoramentos para as máscaras, né? Melhorando funções de aldeões. As funções são as máscaras, tá bom? As funções dos aldeões podem ser aprimoradas com o Muzubi, que pode ser obtido de diversos modos, como ao concluir missões. As aprimorações podem ser desfeitas a qualquer momento. Teste quantas combinações você quiser. Então você não está preso a... Putz, eu usei aqui, não posso usar em lugar nenhum mais. Dá para você reinicializar ela. Desfazer aí e pegar de volta os seus pontos, tá? Aí aqui tem uma mini árvore de habilidades, né? E quanto de... Azubi? Como é que era o nome? Esqueci. Acabei de falar e esqueci. Você vai precisar, que é aquela bolsinha rosa ali. Roxa, não sei. Então aqui eu vou habilitar. E eu não li, mas ele tá escrito ali o que faz, tá, gente? Ó, aumento de vida 1, aumenta um pouco a vida máxima. Haverão outras funções, tá? Provavelmente aqui vão ficar todas as máscaras, mas dá pra ver também em outro lugar que eu vou mostrar pra vocês. Aqui salva o jogo. Né? Aqui são os talismãs, a gente equipou do peixe, né? Os talismãs Mozu são relíquias de uma crença desconhecida na forma de divindades de outro mundo. Concedem habilidades especiais para Su quando equipados. Você pode trocar o talismã Mazu equipado conversando com o Yoshiro em uma base selecionando o menu Mazu. E é isso. Isso é o que dá para fazer na tenda. Tarefas nas bases. Junte-se aos aldeões purificados para consertar as áreas que foram destruídas pelos coléricos. Você pode obter recompensas por consertar as áreas estragadas. Como é que funciona? A gente vem até aqui. Conserto de bases. Os aldeões podem consertar estruturas quebradas nas bases. Os status dos consertos avançará conforme você concluir fases. Então, pode ser necessário concluir fases mais de uma vez até que tudo seja concluído. O progresso do concerto pode ser verificado na tela mapa ou pressionando X na tela de seleção de fases antes de entrar em uma base.
Instrua os aldeões a começar a construção se aproximando de uma estrutura destruída e pressionando B. Bem, ele já falou tudo, a única coisa que eu vou apontar é o tipo de construção. Ó. Se a gente concluir essa, a gente vai ganhar uma tabuleta daquela ali, tá? Ele vai explicar o que é essa tabuleta, então eu nem vou me adiantar. O que eu acho que interessa mais pra gente, tá? É o meu jeito de jogar, você vai ter o seu e assim vai indo, e não tem problema nenhum, tá bom? Eu prefiro pegar essas peças. Porque essas peças, elas meio que dão um upgrade nos personagens. Então eu vou começar como exemplo essa aqui. Eu precisaria de 3 trabalhadores e o tempo de fase é o equivalente a 1. Então eu venho aqui, aí lá em cima tá a recompensa, certo? E eu vou colocar aqui 3 pessoas para trabalhar. 1, 2, 3. Solicitar reparo sim. Beleza. Eu vou para a tela. Quando eu voltar, essa atividade vai estar concluída. Aqui é um outro reparo. A gente só consegue identificar o que é quando a gente chega próximo, tá? Senão fica só um martelinho. Aqui são 2 também. Vamos ver onde mais tem. Geralmente é onde tá cinza, tá, gente? Uma pecinha cinza no mapa. É só vir aqui e ver o que é. Outra tabuleta, mas todos eles precisam de 2, tá vendo? Então quer dizer que o que acontece? 2 aldeões para poder consertar aquela peça. Então eu tenho só um aldeão sobrando, né? O ideal é você fazer de acordo com o seu estilo de jogo, tá? Mas eu poderia ter colocado 2 naquele e 2 nesse. Eu ia ganhar mais itens e depois fazer esse de 3. Mas, beleza, não tem problema. As tabuletas, que é aquela tabuleta ali, ela vem aqui, tá? Mas vai dar tempo de eu mostrar isso pra vocês também. E aqui a gente volta pra tela de seleção de fases. Lembrando que os loadings eu vou dar uma editada pra ficar mais dinâmico o vídeo, tá? Porque ninguém gosta de ver uma barrinha carregando, né, gente? Então, beleza, ó. A gente veio aqui e derrotou e purificou esse lugar, certo? Virou uma base. E aí agora a gente vai derrotar o monstro dessa base. Ou pelo menos tentar derrotá-lo, né? Presença algorenta. Aí ali em cima você tem a quantidade de aldeões. E no meio é a máscara que ele habilita. Presença de colérico poderoso. A presença opressiva de um colérico poderoso está sendo emanada adiante. Prepare-se para a batalha usando os cristais que Yoshiro preparou para atribuir funções aos aldeões e avançar. Então a gente já tem 213 cristais ali que a gente ganhou, né? Da última missão. E aí ela vem e te dá mais para você conseguir fazer as atribuições, né? E mais 3 provisões. Ó, a gente está com 8. O máximo que a gente consegue carregar é 5. Então esses 3, se a gente não usar, vai se perder. Então, se vocês tiverem necessidade, usem. Tudo isso em escuro aqui, ó, são as profissões, tá? A gente só tem um lenhador habilitado. Então, todos vocês serão lenhadores. Lembrando que a gente deu um up na vida deles, né? Então, eles são um pouquinho mais fortes agora. E entrando aqui, a gente segue. Certo, aí agora é o que? A gente tem que proteger ela, né? Ela não pode ser ferida. E a gente precisa derrotar o monstro. Essa é a nossa missão aqui.
criaturas são bem perturbadoras, eu pelo menos acho. E aí, quando é luta contra chefe, vamos ler isso aqui. Resistência dos coléricos. Você pode atordoar um inimigo ao esgotar o medidor de resistência dele com certos ataques, como os ataques de guarda-tsuba. O dano recebido por um colérico atordoado é muito maior. Então o que acontece? Aqui, ó, a gente derrubou ele. Quando a gente faz a movimentação dos personagens e é uma luta de chefe, a gente tem a opção de defender. Ele vai pegar todos os personagens e vai jogar lá atrás para ajudar a Yoshiro, protegendo ela, ou atacar. E aí você manda tudo de uma vez. Eu achei essa mecânica muito interessante, porque é ruim você ficar movimentando os personagens de forma individual, quando a única coisa que você quer é sentar o sarrafo no chefe, né? Então beleza, apertei aqui o botão de chamar essa tela, né, o RB, e agora eu vou mandar atacar. Comando de ataque. O comando de ataque é uma ordem que envia todos os aldeões para atacarem um colérico juntos. Pressione RT na tela de comandos para mobilizar os aldeões. E foi o que eu disse, né? Mas aí vocês tiveram a informação do próprio jogo, né? Então agora é só tentar pontada nele. Vou aproveitar e deixar eles batendo no monstro. Quando ele faz isso, ele está invocando criaturas, né? Comando de defesa. O comando de defesa é uma ordem que envia todos os aldeões para perto de Yoshiro para defendê-la. Pressione LT na tela de comandos para mobilizar os aldeões. No caso, agora eu vou mandar eles para lá, que aí eles defendem desses outros monstros. Enquanto isso, eu tô aqui batendo no chefe da tela. Só tomar cuidado, esse aqui tem uns golpes bem previsíveis, então não tem muito galho, né? Só tomar cuidado mesmo, porque esse jogo você não vai morrer, mas você fica em período inativo. Ataques indefensáveis. Existem ataques de coléricos que Su é incapaz de defender. Sempre haverão avisos antes que esses ataques sejam lançados. Então fique de olho para desviar de tais ataques. No caso é por isso que eu dei uma corrida para cá. Para evitar, né, de tomar esse ataque desnecessário aí. E vou voltar aqui e bater nele. Ó, agora eu já posso mandar eles atacarem de volta. Pra me ajudar, no caso, né? E juntos a gente consegue dar um danozinho considerável ainda. Então, derrotamos ele. Ela absorve toda... Seria a maldade dele, o miasma, né? E aqui a gente passou a primeira tela. Como a gente derrotou o monstro, ele deixou a máscara, né? Que eles roubaram as máscaras, né? Os monstros. Obtido. Armados com arco, os arqueiros são fortes contra coléricos pequenos e voadores. Seus ataques são ligeiros, mas fracos em médio alcance. Placa Ema. Gakini Yodu. Gente, perdoem aí, eu não sou letrado nesse idioma, tá? Placas Ema. Placas Ema são objetos sagrados feitos em comemoração dos seres representados nelas. As placas EMA coletadas podem ser vistas nos suportes de placa EMA nas bases. É aquele suporte lá que eu tinha mostrado para vocês. A gente ganhou o Muzubi. E não cumprimos a prerrogativa para ganhar esse item aí, né? Que é o Mazu, né? Derrote Gaki Nyudu em 1 minuto. Mas derrotamos. Então se a gente quiser vir aqui depois, dá. Aí abre um novo bosque ali pra gente, né? Uma nova área, no caso. Concertos concluídos. Os concertos em uma base foram concluídos. As bases com concertos terminados serão marcadas com um ícone especial. Vá para a base para aprovar os reparos e receber suas recompensas. Então, beleza.
A gente derrotou o monstro aqui. E esse é o ícone de quando está concluído. Se eu quiser repetir a tela, eu aperto o A. Se eu quiser visitar a base, eu aperto o X. Então, no caso, eu quero visitar a base. E eles concluíram a atividade que eu dei para eles, ó. Agora é só entrar na base. Ó, a medalha que a gente ganhou, né? A placa. Você pode ver as placas EMA obtidas no suporte de placas EMA. Selecione uma EMA para aprender sobre os seres da montanha. Aí, se quiser saber mais, é só clicar aqui. A gente vê o modelo. Legal, né? Bem elaborado aí. E é isso. Ah, dá pra girar a placa aqui também, ó. Aí a gente vê a parte de escrita dela. Os Gaki-Nyoru são forjados pela fome e dizem que nascem dos cadáveres de monges lascivos que foram contaminados pela sua depravação quando vivos. Embora prefiram desenterrar suas refeições em cemitérios, podem recorrer a obter os próprios cadáveres quando necessário, espancando humanos até a morte com seus rosários. Então, selecionou, girou, você consegue ver o texto. Quiser ver o modelo, só vir aqui e ver o modelo. Beleza? E é isso. E tem mais pra cá também, mas a gente não tem ainda. Então tá, vamos lá. Se você vier aqui, você ganha cristais, né? Quanto melhor a aldeia, mais cristais. Oferendas para Yoshiro aparecerão ocasionalmente nas tendas das bases. Verifique cada base regularmente para aceitá-las. A quantidade de oferenda aumentará quando os reparos de uma base forem concluídos. Ah, ela fala, tá, gente? Aqui não tem diálogo entre eles, mas ela não é muda não, tá? Agora ela falou pra tomar cuidado. Mas é muito interessante eles não terem colocado diálogo e a história ainda consegue se desenrolar, sabe? Ó, aqui precisam de 2 aldeões, ó. Então eu vou pôr 2 aqui. Vou pôr mais 2 aqui porque eu quero essas sacolinhas rosas aí. Esse Muzubi. Beleza. Em teoria, para acertar todos os detalhes dessa base aqui, eu teria que jogar pelo menos 3 telas, né? Aí beleza, mandei eles para fazerem as atividades. Agora vamos para a próxima base. Então são 4 aldeões, né? Bosque Kakiashi, um bosque junto à grande passagem do santuário. Parece que os aldeões tentaram fugir quando a maldição se espalhou. Salve os 4 aldeões e vença a maculação no bosque Kakiashi. Vamos nessa. Bem legal, né? Ele apareceu e aí ele aponta ali. Aí você já sabe que esse cara conserta essa estrutura. Muito legal, né? Essa linguagem não falada assim. Olhando o mapa, é uma boa ideia usar totalmente o cenário quando enfrenta os coléricos. Prepare-se para a batalha de maneira eficiente, conferindo o cenário da fase no minimapa na parte inferior direita da tela. Ou pressionando o Start, que seria aqui, né? Para abrir o mapa geral. Galera, se vocês sabem o nome desse botão, deixa nos comentários para mim, porque sinceramente eu não sei, eu chamo de Start e o que fica do outro lado eu chamo de Select. Mas provavelmente não é esse o nome. No mapa geral, você pode abrir a legenda do mapa usando o X e aprender mais sobre os aldeões que resgatou selecionando 1 e pressionando o Y. Não é jogado, tá, gente? Então, ele diz aqui é que cada personagem tem aí o seu nome, né? Aqui é o status, então a gente consegue ver tanto as funções e o status da função, né? Com a profissão e os equipamentos. Tem reinício, seleção de fase, carregar um jogo, os tutoriais que a gente já viu, dá para ver de novo, as opções e o menu principal. Agora, se você quiser saber sobre os aldeões, precisa achar um aldeão, né? Aqui a gente estourando os vasos geralmente tem itens. Esse aqui é um baú pra gente pegar depois.
Aí a gente vai expurgando, ó. Se quiser já mandar a Yoshiro pra frente, não tem problema, tá, gente? Eu jogo assim. Primeiro eu avalio o cenário. E depois eu faço os movimentos. Porque nesse caso não, porque é uma linha reta. Mas tem cenários que são muito grandes. E aí nessa do cenário ser muito grande, é bom você saber onde você tá colocando a personagem que você tem que proteger, né? Animais selvagens e provisões. Ataque os animais afetados pela maculação para purificá-los. Em troca, eles darão provisões que podem ser usadas para recuperar vida. Então sempre que você vê um animalzinho assim, ó, só bater, ele expurga a maculação do animal e meio que você salva ele, né? O ruim é que eles são bem mais rápidos que a gente. Engenhoca, barreiras. Barreiras mantêm os coléricos longe, mas serão destruídas se receberem muito dano dos ataques dos coléricos. O ruim é que esses bichinhos, como eu tava falando, eles são muito rápidos, ó. Se eles passarem do portal ali, ó. Esse não passou, mas se eles forem direto pra lá, eles vão embora. Aí você perde eles. Os que você salvou, eles não vão embora, tá? Eles vão lá pra onde a Yoshiro tá. Ah tá, em cima da criatura, ó, tem a quantidade, então falta mais uma pra gente salvar, né, no caso, expurgar, pra poder liberar aquele painel onde tem um item, aquele santuário, né? Esse aí. Eu sempre faço essa rotina porque às vezes dá uns itens muito bons. Certo, aqui foram todos já os aldeões? Vamos ver. 1, 2, 3. São 4 aldeões. Tá faltando um. Mas pode ser que ele não esteja nessa área. Pode ser que ele esteja na próxima área. Como eu falei, às vezes ele aumenta o espaço, né? Beleza. Aqui, vamos pegar o item. Recompensa de expurgação. Aumenta o poder de ataque e a velocidade de movimentos dos aldeões no alcance por um período de tempo. Guarda Tsuba, vigor de Ikugo. Que a gente pode equipar, se a gente quiser, né? Só que a gente troca a que a gente está usando. No caso, eu não tenho interesse de trocar. Eu acho que é muito mais eficiente o meu personagem bater do que os aldeões nesse primeiro momento. Então, eu não vou trocar. Mas é bom que a gente já tem. Aí, uma das coisas que foram ditas é isso aqui. A gente pode saber o nome dos aldeões, né? E a gente vem no aldeão. Alterar função. Agora a gente tem arqueiro. A gente não tinha arqueiro antes, né? E tinha uma forma de a gente ver qual que era... quem era o aldeão, mas eu acho que aqui não vai dar pra ver, só dá pra ver quando vai pra base. Ah, que nem aqui, ó, eu perdi os aldeões de vista, não sei onde eles estão, né? O que eu faço? Eu posso chamar eles, mesmo eles estando sem profissão nenhuma. Eu vou parar aqui, ó, nesse primeiro momento, que eu quero que ela fique atrás da barreira, certo? Então, ó, aqui estão os aldeões, né? Vê que eles não têm profissão nenhuma atribuída. Mas aí eu vou chamar eles. Quando eu faço essa seleção para movimentar eles, se eles tiverem uma profissão, eles vêm e vão atacar. Se não, eles vão ficar aqui paradinhos esperando a gente falar alguma coisa para eles fazerem. Como a gente tem arqueiro agora, eu vou posicionar 2 lenhadores e 1 arqueiro. Certo? Cada um tem uma área de ataque. Então, ó, o lenhador ele tem essa área verde de ataque. A área do arqueiro, ó, é muito maior. Normalmente eu coloco ele em lugar alto. Isso no começo, tá, gente? Depois de um tempo eu amontuo todos eles e deixo eles sentando a porrada nos monstros que vêm, viu? Mas dá pra montar várias táticas aí depende do seu estilo de jogo, né? Ideias é o que não falta, vai da sua criatividade, né? Ó, adiantei o tempo.
Os monstros vão vir. Aí o que dá pra fazer? Você pode esperar, eles vão vir, ou pode atacar lá na frente. Shiba. O problema é que eles não vêm em linha reta, eles podem descer aqui, por exemplo, né? Então eu não fico dando boi pra eles, já pra evitar. Então eu vou trazer todo mundo pra cá. E vou deixar eles meio que posicionados pra atrapalhar a movimentação do personagem. Ou dos inimigos, no caso, né? Dos que passarem, né? Porque a maioria não vai passar, a não ser que seja um pouco mais forte do que os inimigos gerais aí que estão saindo, né? E aí é esperar e ver a tática funcionando. É meio que um jogo de torre, né? É um jogo bem famoso no celular. Eu não sei se é famoso hoje em dia, tá, gente? Vocês viram lá que eu sou tiozão, né? Mas... jogo de torre é isso. Você prepara o ambiente, dá o start, o pessoal vem, os monstros vêm em ondas, e você derrota eles em ondas. Só que deu uma adaptada para um jogo um pouco mais denso do que um jogo de celular, né? Se é que eu posso dizer isso, porque hoje em dia os jogos de celular muitas vezes estão batendo nos AAAs, né? Mas é uma mecânica simples, né, de jogo, mas é muito viciante, porque você quer saber como vai ficar as bases, você quer saber como é que fica seu personagem quando ele está evoluído. Então você inevitavelmente acaba jogando bastante para reconhecer essas facetas aí, né? E aí é só esperar. O relógio ali, né? Ele vai amanhecer em algum momento. E se amanhecer e tiver inimigos no cenário, eles morrem, tá, gente? Então a única coisa que a gente precisa fazer é aguentar até o amanhecer. Ó, eu vou... não vou curar esse aqui ainda não. Vou ver se ele vai ficar um pouco mais fraco, aí eu curo ele. Pra vocês verem, mas não tem segredo, tá, gente? É só apertar aqui o B, apertar o X e usar a cura. Como ver que tá vindo poucos, eu tô usando só o golpe mais forte, né? Que eu tinha falado, que é o com Y. Mas aí vocês escolham aí o que vocês acham que é melhor pra vocês, tá? Tá entediado, ó. Pode tocar. Talvez fosse bom eu ter trocado, né? Colocado mais força nesses personagens aqui. Digamos que o personagem tenha sofrido muito dano. Ele volta a ser um casulo, tá? Então esse aqui já foi o segundo dia, né? Agora, se eu quiser ir lá pra frente, só eu vir até aqui e traçar daqui pra lá o restante do caminho. Não precisa ir até os pés da Yoshiro de novo. Ó, se eu avançar o tempo, tá vendo que tá azul? Ela vai chegar até aqui. Então o que eu vou fazer? Tá vendo o pontinho vermelho na tela? É um animal. Então eu vou vir aqui e vou salvar ele pra pegar mais... como chama isso? Provisões, né? E vai que a gente precisa, né? Um personagem nosso ali que tá bem fragilizado. O portal eles nem chegaram a usar, mas vocês viram lá no tutorial, né? Como é que funciona. Beleza aqui. Acho que tá bem fraco, tá vendo? Mas de boa. Ele tá fraco, mas ele ainda tá... ele vai aguentar ainda. Vou avançar o tempo aqui só pra não ficar todo esse tempo esperando, né? E beleza. Chegou. Purificando portais Turi entre as áreas. No caso a gente vai purificar esse e não vai acabar a tela, tá? Ela se estende. Você pode recuperar a vida de Yoshiro ao expurgar um portal Turi entre duas áreas de uma fase, para curar as feridas dela. Mantenha o núcleo da maculação centralizado, usando o direcional esquerdo para controlar o núcleo da maculação. E beleza, galera, sem segredo. É só manter a bolinha no centro.
quanto mais no centro você mantiver, mais energia ela vai recuperar no final. Não é tão fácil, tá? Quanto parece. Vocês podem ver que eu tô tendo uma dificuldade danada, né? Pelo menos essa parte aqui já tá pronta, né? Mas retomando, quando eu joguei, comecei a jogar, eu achei que ia ser igual ao Onimusha. Nossa, como seria bom se tivesse um novo Onimusha, né? Não sei se vocês já jogaram, mas é um jogo bem legal. E de repente sumiu, tiveram 3, 4 com o Tactics pro Game Boy Advance, se eu não me engano. E depois parou, só desapareceu. Ó, no caso eu não vou conseguir muito pra frente, mas ó, dá pra mandar consertar as engenhocas. E aí aquele artesão que apareceu no começo, né? O carpinteiro pode ser ordenado a consertar engenhocas quebradas, né? No caso ele é carpinteiro, não é artesão. Leva algum tempo para concluir os consertos, então tente iniciar com tempo suficiente até o pôr do sol. Pressione B perto de uma engenhoca para instruir o carpinteiro a consertá-la. Esse aqui a gente não tem controle sobre ele. Vocês viram que ele apareceu na tela. Até onde eu joguei, eu não tive controle, tá? Eu não consegui, por exemplo, pegar um aldeão e tornar ele um carpinteiro. Sempre teve um na tela. Então aqui, galera, o que eu vou fazer? Eu vou deixar como tá. Só vou pôr eles pra frente. Esse aqui não precisa ficar pra frente, ele vai pra trás. Ah, melhor um pouquinho mais pra frente pra dar uma folga pra Yoshiro, senão as criaturas batem nela, né? Vai ficar aqui, ó. À medida que eles forem chegando, eu vou derrubando. Coléricos voadores. Guerreiros de longo alcance, como os arqueiros, são eficazes contra os coléricos voadores. Faz sentido, né? Que é voador, então dá uma flechada, acabou. E aí é só esperar, galera. Vai esperando e vai defendendo aí a Yoshiro até o dia amanhecer de novo. A mecânica do jogo é bem simples, foi aquilo que eu falei pra vocês. A questão é a estratégia que você adota pra fazer as coisas funcionarem, né? Dá até pra tomar uma golinha de água. Ah, se você não tiver arqueiro não tem problema. Esse golpe aí que eu usei agora, ele ataca pra cima, consegue acertar uma criatura que voa. Então, no caso, esse aqui veio pra lateral, ó. Foi aquilo que eu falei, eles não vêm em linha reta, tá, gente? Pode ser que venha, mas na maioria das vezes eles mudam a tática pra não serem pegos, né? Ficar de olho. Vacilar aqui, pode ser que perca. As criaturas pra gente salvar, né? Eu não identifiquei o que são essas criaturas, tá? A gente expurga. São meio planta, né? Não sei o que que é, não. Essas aqui, ó. Mas enfim. Aí vai de vocês. Se vocês quiserem ir lá e derrotar ou esperar. Eu prefiro ir até o portal o mais próximo possível e ir derrotando. Porque aí você fica com um descanso pra pensar, né? Se der algum problema, você não tá em cima do laço, né, negócio. Eu vou pensar um pouquinho. Ele jogou sozinho. E a gente tem mais aldeão pra salvar, hein. O terceiro, o quarto, né, que tava faltando. Aqui eles estão indo bem, né. Estão precisando de mim. É sempre bom ajudar, tá, gente? Não deixa a cargo dele só, não. Você pode ajudar, ajude. E já vai amanhecer. Não é infinita a quantidade de monstros, tá, gente? Então, por exemplo, se ele ficar coladinho aqui no portal, aniquilando, uma hora vai acabar. Vou pedir para ele vir consertar esse aqui, ó. É só apertar o B ali que ele chama o carpinteiro. Aí já resolve pra gente.
Bem, eu já vou adiantar isso aqui, né? Que é mandar ela lá pra frente. Até a base, se possível, da onde ele vai consertar. Não sei se vai dar. Até antes, porque você pode pedir pra ela parar, né? Então não tem problema. Ó, no caso não ficou... Ela não tá aqui, então ela não chega até aqui. Ela vai chegar até aqui no máximo. Então, quando ela estiver chegando próximo ali, eu vou dar uma paradinha nela. Daí ela... Esse aqui foi mais de 2 golpes, hein? Geralmente são 2 golpes pra trazer de volta o fervo. Aqui tem outro aldeão pra gente salvar. Agora dá pra ter 2 arqueiros e 2 lenhadores, né? Ó, outro baú. Esses baús pretos têm itens raros, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês como identificar na tela se ainda tem esses baús pra coletar. Às vezes você passou de tela, não tem certeza, né? Mas dá pra descobrir. Eliminando obstáculos. Os aldeões para... Use... Ok. Use os aldeões para remover obstáculos quando o caminho estiver bloqueado. Aproxime-se de um obstáculo e pressione B para usar os aldeões para limpar o caminho. Então aqui você vem, comanda 2, mais ou menos o que a gente faz na aldeia, né? Só que aí eles vão lá e vão reparar o caminho para você. Não é a mesma coisa que o carpinteiro faz, tá, gente? Tem que ficar de olho para ela não passar demais, tá? Se colocar em perigo. Porque sim, ela faz isso. Ó, isso aqui é um coelho. Difícil de pegar, né? Ah, pronto. Peguei. Quando eles se encurralam assim, tudo bem. Agora, quando você tem que correr atrás deles, é difícil, viu? Então eu uso esse tempo mesmo para tentar descobrir tudo sobre a tela, né? Tudo que eu posso. Pegar o máximo de item, às vezes expurgar todos que dá para expurgar. Mas aqui falta um ainda. Às vezes é difícil de achar os personagens para expurgar, tá, gente? Mas sempre olha... Nunca olha reto. Sempre dá uma olhadinha por cima, assim, porque sai como se fosse uma fumaça da cabeça deles. E aí dá pra identificar, mas eu acho que o último tá aqui, ó. Aqui dá pra você passar o tempo também, ó. Ó, me enganei, não é aqui que tá o último. Então o sexto tá na tela. E ver aonde tá. Eu vou deixar ela pra parar ela mais ou menos aqui, ó. Certo, não tá aqui. Vamos ver se tá aqui em cima. Ó, tem uma fumaça saindo, tá vendo? Talvez seja uma dica aí pra você encontrar quando você estiver jogando. Mais um item pra gente. Bem, eu não preciso pedir pro carpinteiro arrumar ali. Eu vou pedir pra ela parar aqui. E aí na próxima vez ela já expurga o portal Turi pra gente. Mais um item aqui, Assento do Demônio. Aumenta um pouco a vida máxima dos aldeões. Como a gente pode equipar 2, beleza. Equipo aqui, ó. 2 itenzinhos equipados. A gente tá bem, né? Tá com bastante provisão aí, bastante cristal. O rapaz ali tá meio cansado. Já vou preparar mais um arqueiro aqui. E aí como é que vai funcionar? Eu vou pôr os arqueiros aqui, ó. Atrás do pilar. E eles vão fazer a parte de apoio. Esses aqui são linha de frente. Então eu vou pôr eles aqui. Vanguarda, né? E eu vou ficar aqui. Na frente deles. Isso é uma estratégia de várias, tá, gente? Vocês montem aí a estratégia que vocês acham que cabe a vocês. Bom? Vou passar o tempo aqui para ir mais rápido. Já era. Habilitou aí. É só derrotar. Como eu falei, não é infinito a horda, né? De monstros. Então, se você eliminar todos que estão para sair, acabou. Fica um tempão aí sem ter monstro vindo. O começo é simples, né? Mas é um jogo que demanda um pouco de tempo, tá, gente?
Não dá pra avançar ele diretão, sabe? Não é um jogo de aventura nesse sentido, tá? Então tem que ter paciência, tem que ter calma, não é um jogo contemplativo, então tem que estar com um tempinho pra jogar. Não dá pra você pegar ali e falar, eu vou jogar aqui 20 minutinhos e pronto. Não, 20 minutinhos você não faz nada. Pra vocês verem, a gente tá na segunda tela e pra mim o vídeo tá com mais de 1 hora já, né? Então vai controlando, vai olhando o mapa pra ver se alguém passou. Os tipos de monstros, eles aparecem no mapa, então, ó, os monstros voadores são tipo uma nuvenzinha. Os monstros normais são esses papeizinhos vermelhos. É um jogo bem rico, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de jogá-lo, joguem sim. Se puderem usar fone de ouvido para esse vídeo, quando vocês forem jogar, usem. Vocês vão apreciar muito, principalmente a parte de música. As músicas desse jogo são muito bonitas. Eu recomendo, galera. É um jogaço. Sem querer, assim, não tinha nenhuma pretensão quando eu vi esse jogo, né? Quando ele foi anunciado. Eu falei, tá aqui na assinatura, né? Vou testar. Aí, aquilo que eu falei. Primeiro eu achei que era um Onimusha. Aí fiquei animadão. Nossa, meu. Substituto espiritual do Onimusha. Aí fui jogando, fui vendo que não era bem por aí, mas é aquilo. Eu não deixei a decepção tomar conta, né? E gostei tanto que trouxe aqui pra vocês. E aí vocês vão decidir se é um jogo que vale a pena, é um jogo que não vale a pena. Fica o caráter de vocês. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito. O que vocês acharam aí? Vocês querem ver uma saga, por exemplo, desse jogo? Eu posso trazer aqui pro canal pra vocês. Tá acabando a noite, né? Agora vai... Aí vem o dia. E eu vou continuando aqui. Mesma estratégia. Ainda tinha monstros pra sair, ó. Beleza. Agora, daqui pra cá, ela consegue chegar. Certo? Aí o que eu vou fazer? Toda vez que começa um jogo novo, um dia novo, algumas coisas no cenário se restauram. O que são essas coisas? Essas plantinhas. Essas plantinhas aqui, ó. E elas dão cristais. Então, eu vim aqui. Quebra as plantinhas. Todo cristal é bem-vindo. Ali a gente tem 113 cristais a mais, né? O máximo é 15. 15 não, 500. Mas é aquilo. Você não sabe o que vai vir à frente. Então, vá preparado. Beleza, eu acho que aqui já acaba a tela, tá? É um portãozão, né? Beleza. Mesmo esquema, galera. Mais uma conquista aí. Pra quem caça a conquista, ó, esse jogo é bacana, hein? Cada missão que você conclui dá uma conquista nova, né? Rolo de Emak, o caçador. Mais Muzubi pra gente, mais 5. A gente conseguiu completar 1 de 3. Quebre todos os vasos. Designe 3 funções diferentes ou mais aos aldeões. Não use provisões. Olha, ainda bem que eu não curei ninguém, hein? E a gente ganhou outro item. Animais selvagens ficam menos propensos a perceber Su. Eu acabei de reclamar, né, de que eles correm muito rápido, olha aí. Já tem um item aí pra gente usar. E a posição dele é 39. Eu já vou mostrar pra vocês onde a gente vê isso. Beleza, já tem um monstro aqui. E a nossa base tá semi-concluída. Beleza, a gente tá aqui na nossa base. Sempre que você entrar numa base, entra aqui para falar com a Yoshiro. E ganha mais uns cristalzinhos. E vamos ver o que as pessoas fizeram, né? Caso esses dois aqui.
Mais 5. A gente tá com 20 já. Mais 5 aqui. Aí agora o que sobrou foram esse. Só 2, né? Eles ficam cinzas, tá, gente? No mapa. Então, só vir aqui, mandar eles fazerem as outras coisas. Mas antes, deixa eu ver uma coisa aqui, se eu consigo... Aqui. Certo. Aperto Select. A gente vê o mapa inteiro, né? E a gente consegue ver os aldeões. Cada aldeão tem uma história. O Mago Ishi auxilia seu pai, que sofre de dor nas costas e extrai madeira e recentemente, graças à orientação rigorosa de seu pai, ele tem conseguido lidar com os projetos sozinhos. Esse foi o Mago Ishi. A Fuko. Fuko está sofrendo para lidar com o vício em jogo do seu irmão mais velho. Ela guarda seu próprio dinheiro de pouco em pouco para não ficar pobre como o irmão, quando ele inevitavelmente perder toda a sua poupança. E a gente consegue ver quem está trabalhando no quê. No caso aqui a gente não tem ninguém trabalhando, mas sabe que tem que consertar esse e esse aqui. Certo? E aqui a gente vê os personagens. Aí o baú também, lá em cima... Tá com 60%. Quando tiver 100%, a gente recupera o item que está dentro desse baú, tá? Mas vamos lá, vamos dar um jeito na base aqui. Para vocês verem o próximo chefe. E aí a gente encerra o vídeo por hoje. Acho que deu para conhecer bastante desse jogo, já ter uma ideia geral. E tirar suas próprias conclusões aí para poder jogar ou não jogar aí. A critério de vocês, mas se vocês jogarem, eu gostaria de saber. Vocês vão jogar, não vão jogar, o jogo não é legal, o jogo é legal, enfim. A opinião de vocês aí seria bem legal mesmo, pra saber. Então beleza, aqui eu vou dar um upgrade aqui nos personagens, né? No caso eu já fiz desse, agora eu vou fazer desse aqui. Dá um pouquinho de energia pra eles, né? Dá um pouquinho de cor. Que aumenta um pouco o ataque, tá bom? O lenhador também, vou dar mais um pouco de ataque. Aí daqui pra frente já é um pouquinho mais caro as coisas, então você tem que pensar com cuidado o que você quer. Porém, se você não quiser fazer... não gostei, quero de volta as habilidades. Só tirar aqui, ó. Você pega tudo de volta, certo? Aí depois tem que equipar tudo de novo se for usar. Porque são muitas profissões, né? São várias funções aí para você separar. Então, tem vezes que essa vai funcionar melhor para você, vezes que não. E aí vai trocando, né? Certo. Ele ganhou um disparo incendiário agora, ó. Então, beleza, aqui já foi. Certo, agora a gente vai sair daqui. E eu vou mostrar para vocês como identificar se tem tesouro ainda na tela, tá? Essa aqui foi a primeira que a gente fez, certo? Na primeira tela não tem tesouros, tá vendo que não tem nenhum baú aí? Já aqui, ó... não tem baú também, então não vai dar para mostrar para vocês. Mas fica um baú preto, né? Identificando que tem um baú na tela para ser pego. E as pendências também, ó. Derrote Gakin Yudu em 1 minuto. Ó, 28. Quase a gente conseguiu, hein? Mas beleza, vamos enfrentar esse chefe aqui e eu encerro com vocês por hoje, tá bom? Presença gourenta. E a gente ganha uma nova máscara aí. Certo, estamos aqui, temos 500, né? Mas sempre pega o baúzinho aqui. Mais 200 aí, mais 3 provisões. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 2 desse, 2 arqueiros. E 2 lenhadores.
O que eu mostrei lá na aldeia dá pra ver aqui, tá, gente? Então, ó, quer saber mais sobre o personagem? É só vir aqui e dar uma lida, tá certo? Vamos lá. Deixar esse vídeo aqui com chave de ouro, hein? Bem, pela posição aqui, ó, eu já vou pôr um arqueiro aqui e outro aqui. Mas lembrando que é uma tela de chefe. Então essa estratégia aqui pode mudar facilmente, tá? É uma criatura voadora, né? Por si já dificulta um pouco nosso estilo. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue derrubar essa criatura aí. Vou usar os golpes que acertam em cima, ó. Caiu no chão, manda todo mundo atacar. E aí, e assim vai indo, gente. Levantou. Tá chamando os amiguinhos dele, ó. Opa! Cuidado aí com esses golpes. Eu vou pedir para eles defenderem a Yoshiro, né? Tomar cuidado aqui porque ele é um inimigo muito chato, porque ele voa, né? Tira um dano danado, vocês viram? Ele ficou preso. Vou mandar atacar. Vocês viram que os aldeões estão quase sem energia? Muito forte esse inimigo. Espera aí, vamos curá-los. Bem simples, ó. Só chegar aqui, usar a cura. Você pode fazer isso com você também, tá? Com o seu personagem. Só que diferente desse personagem, o seu se cura um tempo. Então assim, um tempo ele vai se curando e aí você consegue voltar a fazer jogar, né? Chatinho, hein? Ai. Bem, agora vocês sabem o que acontece quando o personagem morre, né? Por azar foi um aldeão e eu, estado espiritual de Soul. Soul entrará no estado espiritual quando sua vida for completamente esgotada, mas renascerá depois de um certo tempo. É aquilo que eu falei pra vocês, o problema é que fica esperando aqui, né? Ó, aqui eles estão... Esse aqui perdeu, né? Caiu. Aí ele caiu, ele volta a ser uma criatura num casulo, né? Aí quando a barrinha terminar eu volto, ó. Eu volto geralmente onde eu caí. Ele tá quase perdendo, né? Mas os meus aldeões também. Então, ficar de olho nisso. É a oportunidade, ó. Eita ele. Aqui já acabou. E a máscara aqui, ó.
Galera, esse aí foi o Kinutsugami. Eu espero que vocês tenham gostado. É um jogo bem diferente, né? Uma proposta bem incomum, até mesmo para Capcom, que sempre testa coisas diferentes. Mas sinceramente eu gostei. Quero saber a opinião de vocês aí. Então deixa o like se você gostou. Não se esquece de se inscrever no canal para mais vídeos. São vídeos todas as terças, quartas e quintas. E ativa o sininho, assim o YouTube te lembra quando tiver vídeos novos aqui. E por favor, pessoal, se inscrevam no canal, é muito importante. Eu tenho analisado ali as métricas do YouTube e infelizmente, ou felizmente, porque a proporção é bem alta de pessoas que assistem o canal sem se inscrever, mas tem pessoas que assistem e não se inscrevem, é tão simples, só clicar lá, dar um apoio, ajuda pra caramba aí pro YouTube entender que a gente é um canal em desenvolvimento e que quer crescer. E no fim das contas todo mundo ganha, né? Conto com a ajuda de vocês aí. Compartilhe também com os amigos e deixe um comentário. E se você quiser dar uma força extra pro canal, muito bem-vinda. Considere fazer uma doação, tem um QR Code aí na tela. E o link eu vou deixar na descrição também, junto, claro, com o link das redes sociais, para vocês acompanharem as novidades e me ajudar no crescimento do canal também. E os links de afiliados. Lembrando que usando os links vocês ajudam o canal, então dá uma olhada na descrição. Por hora a gente tem a Good Start, Creator Rocket e a Amazon, tá? Acessando os links da Good Start, você vai para o curso de inglês do Creator Rocket. Você vai para a plataforma web para criação de conteúdo digital, inclusive até mesmo para o YouTube, né? E a Amazon todo mundo já conhece, né? Mercado online aí, mundialmente conhecido, certo? Se ficou alguma dúvida, tem alguma sugestão ou opinião, deixa nos comentários. Eu agradeço cada palavra que vocês deixam lá para mim, respondo todas. Obrigado por vocês estarem aqui, sintam-se acolhidos na nossa comunidade. E se você chegou no Diverso por esse vídeo, comenta algo e usa a hashtag NewPlayers. Tudo de melhor para vocês e até breve. Aqui vão algumas indicações de vídeos. Juntos, podemos mais. Valeu pelo apoio, sucesso, paz e muitas aventuras pela frente. Nos vemos em breve, Diversos Players.